alunos, tudo bem? Então, sou o professor Alex, sou professor de artes e a gente vai estar dando início aí aos desenhos representativos. Hoje com um tema bem legal, falando sobre mangá, certo? O mangá que é uma técnica muito antiga aí, se você for contar aí, desde as pinturas rupestres. Mas existe alguns fatos aí que contam, né, sobre uma época que vem um pouco além. Mas então, enfim, na realidade, o mangá, pessoal, é histórias em quadrinhos japonesas e sua leitura é feita de trás para frente, né? Quando sai no papel e vão para a televisão são chamados de anime. Então tem a diferença, né, entre anime e mangá, né? A partir do momento que está no papel é mangá. A partir do momento que vai para a televisão, que tem aqueles desenhos que vocês gostam bastante, por exemplo, os Cavaleiros do Zodíaco, né? Por exemplo, os Sailor Moon, então tem vários exemplos aí para ser citados, são chamados de anime, né? Então tem uma certa diferença aí. Então teve a origem através da Oricon, né? Shoatsu, né? Que na realidade é o teatro de sombras, né? Então na época aí do feudalismo, né? Na época feudal ele percorria aí, na realidade, bastante vilarejo, contando lendas por meio de fantoche. Então, esse teatro de sombras era o mangá daquela época. Mas se você for contar aí na história da arte, né, na história da arte mesmo, a história em quadrinhos, ela é bem antiga, né, galera? Na realidade não existia o quadrinhos necessariamente, mas existia um formato ali que contava uma história através das pinturas rupestres, né? Através das pinturas rupestres nas cavernas, existia uma espécie de história em quadrinhos, só que na realidade sem um retângulo, sem a fala dos personagens, sem as onomatopeia, sem tudo isso daí que as histórias em quadrinhos exigem. Mas se for contar mesmo, assim, existe aí desde a pintura rupestre. E lógico que isso daí acabou influenciando, né? O ser humano sempre teve essa questão de produzir, de contar uma história, de contar uma lenda e tudo mais, e aí foi crescendo isso daí. Mas, né, então, nesse contexto histórico aí, nesse embasamento teórico, é legal sempre citar que começou aí no caso aí na época do feudalismo, aí, através do teatro de sombras, né? Lógico que mais para frente teve o Osamu Tezuka, que eu vou estar falando para vocês, que realmente foi o pai do mangá, onde se oficializou realmente o que é mangá, o que é histórias em quadrinhos em mangá. Então, essas lendas, pessoal, acabavam sendo escritas de papel, né, rolos de papel ilustrado, e dando origem às histórias em sequência, certo? Que hoje em dia, galera, é chamada de arte sequencial, né, HQ, por causa do Will Eisner, né, que é um artista e desenhista muito famoso, que já veio a falecer, né, se eu não me engano, em 2005. Ele é o pai do desenho americano, no caso, mas o mangá mesmo é o Osamu Tezuka, certo? Então, no caso, pessoal, as primeiras histórias, né, passaram a ser publicadas em algumas editoras na década de 20, porém a sua fama só veio aí pela década de 40, certo? Então, na realidade, a produção foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial e retomada somente em 1945. Tendo o plano Marshall, pessoal, que na realidade esse plano aí era para ajudar, né, era uma verba para ajudar os japoneses aí pós Segunda Guerra Mundial, né, eles ajudaram. Então, no caso, o plano Marshall é um plano dos Estados Unidos que acabou ajudando aí, né, e esse dinheiro, boa parte aí era revestido aí para os mangá, né, que acabou, né, na realidade aumentando esse contexto aí, né, como uma atração cultural, porque não restava muitas coisas, galera. A guerra ela veio para destruir tudo. Então esse plano Marshall acabou ajudando aí financeiramente a bancar boa parte do mangá, que era uma espécie de atração cultural, certo? Então foi nessa época que surgiu o que podemos chamar de Walt Disney, japonês no caso, Osamu Tezuka, né, que é o grande criador dos traços mais marcantes do mangá, olhos grandes e expressivos. Então, Osamu Tezuka é um cara aí que eu gosto bastante, pelo fato dele, além de ter produzido essa questão dos olhos expressivos, mas tem algumas historinhas, algumas lendas aí sobre o Osamu Tezuka, que quando ele ia pro teatro, ele via aquelas moças dançando, e geralmente os olhos dessas moças estavam pintados na parte superior dos olhos. Então dava a entender que o olho parecia estar bem expressivo, parecia estar maior, e dizem a lenda, né, que através desse traço bem expressivo ele começou a desenhar as pessoas com o olho maior.
né? Lógico que isso são coisas que falam, né? Mas eu acredito que sim, né? Em alguns contextos, não só ele, como outros desenhistas que também que criaram essa espécie de marca, né? Do mangá exatamente pelo fato do olho bem expressivo. Então, esse é o Osamu Tezuka, galera. Esse é um ícone aí na história do mangá, exatamente pelo fato dele ser um dos precursores relacionado ao mangá, certo? Então, o Osamu Tezuka, ele criou esse personagem aí, que é o Astro Boy, um personagem muito antigo aí, né? Na realidade, um herói, que você já via que o traço já era bem expressivo, exatamente pela questão do Osama ter essa facilidade, essa sensibilidade para criar esse estilo junto com outros artistas, certo? Continuando aqui, pessoal, com o passar do tempo, o mangá ele saiu do papel e foi para a televisão, né? Então, transformando em anime. Lembra que logo no começo do slide estava falando exatamente isso. A partir do momento que sai do papel e vai para a televisão é chamado de anime, certo? Que é os desenhos animados. Então, ganha mais popularidade, aumentando o número de fãs em todo o mundo, certo? Então, as histórias sempre foram variadas, com roupagem sempre novos, personagens expressivos e heróicos, né? No caso do Dragon Ball Z, aí tem um exemplo aí para vocês do Goku, certo? Que é um personagem aí que cresceu bastante aí através do mangá e virou anime, no caso. Aqui tem alguns fatos aqui mostra alguma etapa, né, mostrando do 1 ao 6, exatamente para você criar um rosto mangá. Então, é o mesmo esquema. A partir do momento que você vai criar um realismo no desenho, você vai fazer o círculo, né? Lógico que essa parte está mais oval, né? Mostrando assim, mas geralmente rola um círculo e através desse círculo a gente consegue desenhar o rosto humano. Só que o mangá ele é diferente de alguns contextos, né? Por exemplo, geralmente quando a gente vai fazer o olho mangá, que eu vou estar dando um exemplo logo depois para vocês, essa parte, essas linhas auxiliares que cortam o rosto, elas são maiores. Então, geralmente você divide o rosto no meio com esse formato de cruz invertida, né, de cabeça para baixo. Então, geralmente o mangá ele tem um olho maior. Então, você dessas linhas auxiliares aí você vai fazer um pouco maior. E o nariz, pessoal, é só um tracinho, geralmente só um tracinho. E a boca, geralmente do mangá também é bem expressiva, tá? Não é apenas os olhos. Se você observar os desenhos do mangá, geralmente o que muda no rosto são alguns detalhes, às vezes uma cicatriz, às vezes um traço no rosto ou o cabelo. Então, poucas coisas mudam mesmo. Geralmente os desenhos são bem parecidos, né? Então, aqui tem um exemplo bem legal, mostrando exatamente um círculo mais perfeito aí e o olho mais expressivo. Apesar de estar bem padrão, né? Você vê que ele está desproporcional, né? Se fosse uma figura humana, se você fosse desenhar uma figura humana, esse olho estaria desproporcional porque ele está maior, está muito expressivo. Então, geralmente no mangá, pessoal, os desenhistas, eles conseguem até fazer um olho até maior, né? No caso. Então, um tracinho no nariz, né? E geralmente esse rosto mais oval aí, né? Esse formato de V, de triangular. Geralmente o olho do mangá ele também é bem expressivo, mas também entra um pouco né, do realismo, né? Um traço mais forte. Então aí tem alguns exemplos dos olhos que você pode verificar, né? Apesar da gente falar que o Osamu Tezuka fazia o olho maior, teve toda essa expressividade, o olho do mangá você pode observar em alguns desenhos, alguns samurais, enfim, os desenhos japoneses é bem diversificado exatamente por essas questões. Tem um olho mais pequeno também, que eles fazem um olho bem mais pequeno. Geralmente os desenhos americanos, tem um olho mais pequeno, você pode tirar aí pelos heróis, né? No caso Superman, Homem-Aranha e todos esses heróis aí, o olho é bem menor. Então o desenho japonês ficou exatamente conhecido mundialmente pelo mangá, exatamente pelo fato de ter o olho mais expressivo, tá? Então o Oriente Médio é bem voltado para isso daí, certo? Então, continuando aqui, galera, você pode verificar que para você desenhar um mangá, você tem que geralmente desenhar várias cabeças. Eu acho que isso ajuda bastante porque você vai treinando os olhos.
Isso deu uma técnica que eu usava bastante mesmo, de você desenhar várias cabecinhas e você vai jogando os olhos e você vê o olho mais expressivo, o olho que você mais gosta aí no caso. Gostaria que vocês notassem também o nariz. O nariz é um tracinho, galera. É um tracinho, talvez no formato de um triângulo, uma sombra de leve, né, no caso. E geralmente o olho mais expressivo mesmo. A testa também um pouco mais avantajada. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer a testa um pouco maior, no caso, você vai jogar o cabelo por cima. E geralmente os cabelos do mangá, eles são mais espetados, né? Tem um formato mais de V, né? Um formato mais agressivo, assim, no caso. Então depende muito, lógico. Depende muito do traço que você for usar. Tem um exemplo aqui das meninas, né? O olho mais expressivo também, no caso. E o que muda, galera, realmente aí, né? Além do formato aí do rosto, né? Pouca coisa. Às vezes a orelha, às vezes um cabelo. O cabelo muda totalmente o desenho, galera. Então, a partir do momento que você for produzir, uma dica mesmo, produz vários rostos, geralmente, e depois vem fazendo o formato do olho, do nariz, da boca e o cabelo que vai definir quem é o personagem. Tudo bem? Então, continuando aqui. Uma outra dica que eu acho super importante é a partir do momento que você for fazer o círculo, evita fazer tão oval, certo? Tenta fazer ele um pouco mais redondinho, né? Porque isso vai definir a cabeça do personagem, às vezes também para não ficar tão achatada, certo? Então o mangá ele tem uma característica exatamente muito boa, exatamente por essas questões. Outra coisa, o mangá ele exige bastante esforço da sua parte, da minha parte, acho que da parte de qualquer desenhista, de um bom esboço. Um bom esboço sai um bom desenho. Então faz um esboço clarinho, com lápis comum, certo? E para definir mesmo, aí sim você pode usar um lápis mais escuro, um 6B, um 8B, né? Eu acho que vai definir mais. Então no caso até é legal também usar a caneta nanquim, eu acho interessante, porque você consegue definir mais o desenho. Trabalha degradê, luz e sombra, escala tonal, acho que vai definindo o caso, o personagem, certo? Então a Tibs aqui bem legal, porque a partir do momento que você cria um desenho, né, no caso um rosto, eu acho que é importante a gente criar o corpo. Então uma forma mais simplificada da gente criar o corpo, não indo para o realismo, mas o desenho animado. Então tenta criar um personagemzinho, e esse personagem você cria ele de frente, de costa, né, no caso, e de perfil, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então você criando essas três formas aí, 4 formas no formato do rosto, você começa a dar movimento pro personagem. Então você começa a fazer ele sentado, correndo, pulando. Geralmente a internet ela ajuda bastante nisso daí. Hoje em dia, com essa tecnologia, a gente pode treinar bastante o traço, exatamente para a gente dar vida no personagem, né? Então, a partir do momento que você cria o personagem de frente, de costa, de perfil, você consegue visualizar esse personagem de diversos ângulos. Então, isso vai facilitar você bastante para desenvolver o personagem. Depois que você desenvolve o personagem, que uma dica que eu acho bem interessante é você fazer ele bem simplificado, o mais simplificado possível. Conforme o tempo for passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai treinando esse personagem de cabeça, né? No caso, você de memória, você já vai conseguir desenvolver ele além de diversas formas, né? Correndo, pulando, sentado, de diversas posições. O que acontece? Você vai mudando a roupa do personagem também. Então fica uma característica bem legal do personagem, que você não precisa nem necessariamente assinar o desenho, porque ele se torna seu, né? Então eu vou citar um exemplo bem legal, apesar de não ser desenho japonês no caso, mas o nosso Maurício de Souza, né? A partir do momento que ele desenha uma Mônica, né, um Cebolinha, um Cascão, você já sabe identificar que é dele, né? Não precisa nem assinar, que você fala, já sabe que é do Maurício de Souza. Então é legal você criar um personagem exatamente por essa questão. Uma dica também, galera, geralmente esses personagens, esses chips aí que a gente costuma chamar,
a cabeça maior e o corpo menor. Então é bem aquela ideia de menina super poderosa, sabe? Aquela ideia de a cabeça bem grandona e o corpo pequeno. Lembra uma caricatura, né? Então cria através disso daí, vai criando alguns esboços, vai criando expressão muito legal também, porque você pega o rosto do personagem e desenha ele nervoso, ele sorrindo, ele triste, em vários formatos do rosto, e você vai começa a dar expressão no personagem. Porque a história em quadrinhos é isso, galera. Se você treina, se você tem um bom esboço, se você tem um bom roteiro, você vai fazer sucesso exatamente por essa questão. Porque você teve um estudo do personagem, teve um repertório, foi criando, foi desenvolvendo, teve a arte final e você consegue desenvolver o personagem exatamente por essas questões e futuramente até uma história em quadrinhos e criar um mangá. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui com Astro Boy, uma criação aí do Osamu Tezuka, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula. Acho que vale muito a pena pesquisar aí mais sobre o mangá e principalmente treinar, né, pessoal? A partir do momento que você treina e você vai criando a ideia do personagem, você vai distribuindo e chama um grupo de amigos, lógico que nessa ideia de cada um fazer uma coisa na história e você vai criando um grupinho exatamente e vai desenvolvendo as histórias em quadrinhos para poder suprir a necessidade de qualquer artista. Lógico, se você quiser entrar nesse termo aí, né, de quadrinista, né, um quadrinista famoso aí, né, como o Todd McFarlane, né, que é um trabalho bem legal aí que ele faz sobre o Spawn e tudo mais. E o próprio Osamu Tezuka aí que marcou a vida das pessoas através do Astro Boy e através das pinturas, desenhos, esboços que ele fazia aí, né, no decorrer da vida dele. Eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.